Necessário e suficiente para poder explicar com o maior discernimento possível todo o conteúdo desta obra que vamos estudar hoje, ou seja, o capítulo 5. O quinto capítulo, recebendo assistência. É você o tutelado de Clarencio? A pergunta vinha de um jovem singular e doce expressão, grande bolsa pendente na mão, com quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo mostrou-se à vontade e de maneiras fraternas acentuou: Sou Lisias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo, enquanto precisar de tratamento. É enfermeiro? Indaguei. Sou visitador dos serviços de saúde. Nessa qualidade não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Notando uma surpresa, explicou: nas minhas condições há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colónia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na secção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais e note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Tudo isso é maravilhoso, exclamei. Pois aqui, como André Luís menciona, e aqui, assim como somos assistidos por nossos anjos protetores enquanto encarnados na vida espiritual, continuamos a receber esse acompanhamento. Pois esta questão é importante para esclarecer que, na verdade, nenhum espírito fica sem assistência em momento algum. Seja na vida terrena ou na vida espiritual, há sempre irmãos responsáveis em acompanhar os nossos passos, mentores, protetores, espíritos simpáticos, familiares, mesmo nas zonas inferiores, mas nem sempre conseguimos perceber essa assistência. Vejamos aqui um apontamento que eu tirei do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, as perguntas 489, 90, 91 e 92. Há espíritos que se ligam ao indivíduo em particular para o proteger? Perguntou Allan Kardec, e a resposta dos espíritos superiores foi: sim, o irmão espiritual é o que chamais o bom espírito ou o bom gênio. Na pergunta seguinte, que se deve entender por anjo da guarda? E a resposta foi: o espírito protetor de ordem elevada. Qual a missão do espírito protetor? A de um pai para com os filhos, conduzir o seu protegido pelo bom caminho, ajudá-lo com os seus conselhos, aconselhá-lo nas suas aflições, sustentar na sua coragem nas provas de vida. O espírito protetor é ligado ao indivíduo desde o seu nascimento, desde o nascimento até à morte, e frequentemente o segue depois da morte, na vida espírita, e mesmo através de numerosas experiências corpóreas, porque essa existência não são mais do que fases bem curtas na vida de um espírito. Então, coloquemos a seguinte questão: é o processo de encarna em si que torna o espírito doente ao chegar ao plano espiritual? Vejamos, a desencarnação não é um processo natural, onde o espírito se vai desligando gradualmente do corpo material após a extinção da vida orgânica. No entanto, a maior facilidade ou dificuldade em que isso ocorre dependerá do género de morte, do apego ao corpo, da condição moral do espírito, acarretando assim um maior ou menor desgaste de energia no seu desprendimento. Portanto, não é o desencargo que gera a desarmonia doentia ao espírito, mas sim a carga magnética de desequilíbrio da sua própria mente a que foi submetida na constituição perispiritual durante a vida orgânica e que permanece em seu comportamento mental. Porque
porque vejamos, o que no céu e o inferno, Allan Kardec, na segunda parte, capítulo 1, items 7 e 8, fala exatamente sobre a encarnação e desencarnação. Vejamos. O que é a encarnação? A encarnação é a ligação perispiritual entre o espírito e o corpo. O perispírito é um envoltório da alma e não se separa dela nem antes nem depois da morte. Ele forma com ela uma entidade e não podemos imaginar nem mesmo a alma sem o perispírito. Durante a vida, o fluido perispírito penetra o corpo em todas as suas partes e serve veículo às sensações físicas da alma, do mesmo modo como esta, por seu intermédio, atua sobre o corpo e dirige os seus movimentos. Então, a desencarnação é a separação entre o espírito e o corpo. Vejamos. A extinção da vida orgânica acarreta a separação da alma, em consequência do rompimento do laço fluídico, que a une ao corpo. Mas essa sensação nunca é brusca. Somente pouco a pouco o fluido perispiritual se desprende de todos os órgãos, de modo que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo de perispírito ligado a uma molécula do corpo. O último suspiro quase nunca é doloroso, uma vez que comumente ocorre em momento de inconsciência, mas antes dele a alma sofre a desagregação da matéria, aos roucos da agonia e depois as angústias da perturbação. Apressamos em afirmar que esse estado não é geral, pois a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Assim, quanto mais for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços da alma para se desprender. Há pessoas nas quais a união é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como é naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule. E é o caso das mortes calmas de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego da matéria, que atinge o seu máximo no homem de preocupações, que dizem respeito unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. Há pessoas nas quais a união é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como é naturalmente. É simples. Voltemos ao texto. Adivinhando que nas minhas observações ia descambar para o elogio espontâneo, Lisias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a escutar-me, atento, impedindo um agradecimento verbal. A zona dos seus intestinos apresenta lesões muito sérias como vestígios muito exatos de câncer. A região do fígado revela dilacerações, a dos rins mostra característicos de esgotamento prematuro. Por que razão que Elias está a evitar os elogios? É importante a gratidão por toda a ajuda, a gentileza que se recebe. No entanto, aquele que pratica a caridade com desprendimento e desinteresse não espera reconhecimento, nem resultado. Voltando ao texto, sorrindo bondoso, acrescentou: sabe, o irmão, o que significa isso? Sim, repliquei. O médico esclareceu ontem, explicando-me que devo esses distúrbios a mim mesmo. Reconhecendo o acanhamento da confissão, apressou-se a consolar-me. Na turma de 80 enfermos a que devo assistência diária, 57 se encontram nas suas condições. E talvez ignore que existem por aqui mutilados. Já pensou nisso?
Sabe que o homem imprevidente que gastou os olhos no mal, aqui comparece de órbitas vazias. Que o malfeitor interessado em utilizar o dom da locomoção fácil nos seus atos criminosos experimenta a dissolução da paralisia, quando não é recolhido absolutamente sem pernas. Que os pobres obsidiados nas vocações sexuais costumam chegar aqui a extrema loucura, identificando a complicidade natural, perseguiu. Nosso lar não é uma estância de espíritos propriamente vitoriosos, se conferirmos os termos da sua razoável acessão. Somos felizes porque temos trabalho, e a alegria habita cada recanto da colónia, porque o Senhor não nos retirou o pão abençoado do serviço. Pois aqui temos umas perguntas que eu assinalei, que eu gostaria de colocar, e vou tentar dar a resposta mais esclarecedora possível. Qual a diferença entre a enfermidade do corpo e as enfermidades da alma? Bem, considera-se como enfermidade do espírito, pensamentos, os sentimentos inferiores desta e de outras vidas que se mantêm e que estão gravadas em seu perispírito. Cedo ou tarde, por consciência e sequência, afetam seu corpo físico. Além dessa, as enfermidades do corpo podem ser geradas por acidentes de percursos, atraídos pela necessidade daquela experiência, pelos vícios e excessos de toda a ordem a que submetemos o nosso organismo e pelas más influências fluídicas a que nos sintonizamos, ou seja, a que potencializando a nossa desarmonia. Como explicar essas mutilações espirituais? A condição vibratória do corpo pré-espiritual depende da condição moral do espírito. Os pensamentos contrários às leis morais, atraem e condensam no perispírito pesados fluidos que o desarmonizam e o podem mutilar. Pois, assim como toda a boa ação e pensamentos superiores do espírito embeleza e aperfeiçoa as formas da sua veste fluídica, as lesões do corpo físico só terão repercussões reais no corpo espiritual se houver fixação mental do indivíduo sobre aquele dano que lhe ocorreu na matéria, ou se o ato praticado estiver em desacordo com as leis divinas que regem a vida. Vou pegar aqui em dois apontamentos, um de Allan Kardec na Gênese, capítulo 14, no item 16. Havendo o espírito agido erradamente nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual com desequilíbrios ou distúrbios. Os maus pensamentos corrompem os fluidos espirituais como os deletérios, o ar respirável. Agora, um apontamento do livro de Emmanuel, capítulo 1, Leis de Amor. Em muitas circunstâncias, quais aqueles que se verificam no suicídio, na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos obriga ao renascer de um berço físico, exigindo defeitos e moléstias de nascença em aflitivos quadros expiatórios. Vamos voltar ao texto. Aproveitando a pausa mais longa, exclamei sensibilizado: continue, meu amigo, esclareça-me. Sinto-me aliviado e tranquilo. Não será este uma região, um departamento celestial dos eleitos? Lisias sorriu e explicou: recordemos o antigo ensinamento que se refere a muitos chamados e poucos escolhidos na terra. E vagueando o olhar no horizonte longínquo, como a fixar experiências de si mesmo no painel das recordações mais íntimas, acentuou: as religiões do planeta convocam as criaturas para um banquete celestial. Em sua sã consciência,
que se tenha aproximado um dia da noção de Deus possa alegar ignorância nesse particular. Incontável é o número dos chamados, meu amigo, mas onde os que atendem o chamado? Com raras exceções, a massa humana prefere aceder a outro género de convite, gasta a possibilidade nos vios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão. Resultado? Milhares de criaturas retiram-se diariamente da esfera da carne em doloroso estado de incompreensão. Multidões sem conta erram em todas as direções nos círculos imediatos à crosta planetária constituída de loucos, doentes e ignorantes. Passamos aqui por três situações três assuntos, digamos, importantes. A que ensinamento Lisias se refere muitos chamados e poucos escolhidos? Se nós verificarmos a parábola do grande banquete de Mateus e de Lucas também, onde Jesus ensina que não basta ser convidado ao sentar-se à mesa para participar de um banquete celestial de paz, harmonia e felicidade espiritual, não há departamento celestial dos eleitos. Para se alcançar as zonas espirituais mais elevadas e felizes é necessário um merecimento, o esforço próprio em melhorar-se moralmente, dedicar-se à prática das leis divinas de amor ao próximo, purificar os sentimentos, vigiar os pensamentos, desapegar-se dos interesses materiais. No livro do Espírito de Allan Kardec, na questão 969, não acreditais que os espíritos bem-aventurados vivem em contemplação por toda a eternidade. Seria uma felicidade estúpida. Eles não têm mais as aflições da existência corporal. Isso é um prazer. Aliás, conhecem e sabem todas as coisas, empregam útil e aproveitosamente a inteligência de que adquiriram para ajudar no progresso de outros espíritos. É a sua ocupação e ao mesmo tempo um prazer. Então, porque muitos são chamados, e quem são os poucos escolhidos a permanecerem no banquete celestial? Muitos chamados porque ninguém que se tenha aproximado um dia da noção de Deus possa alegar ignorância sobre as leis do amor e da bondade. E os poucos escolhidos são aqueles que atendem ao chamado, que se esforçam para não se desviarem do bem na jornada terrena, buscam melhorar-se e praticar a caridade, exemplificada pelo Mestre Jesus, tornando-se assim merecedores da felicidade espiritual. Então, também, em que circunstâncias ocorrem outro género de convites? Gasta-se a possibilidade nos vios do bem, agrava-se o capricho de cada um, elimina-se o corpo físico a golpes de inflexão. Pois, gasta-se a possibilidade nos vios do bem quando a vida nos oferece a oportunidade de agirmos na caridade, na solidariedade, no trabalho edificante e fraterno, e utilizamos desculpas e outros interesses para nos desviarmos desses compromissos e da responsabilidade com a nossa própria evolução. Agrava-se o capricho de cada um. Ao mantermos essa postura egoísta, não repensando nos valores, ideias e atitudes para melhoramento do que somos. E elimina-se o corpo físico a golpes de flexão, por consequência, por não antevermos nossas necessidades espirituais, submetendo assim a organização biológica que temos ao aprendizado difícil de reparação pela permanência dos erros. De que maneira elimina-se o corpo físico a golpes de reflexão? Os ambientes materiais, as paixões, as imperfeições morais desenfreadas condicionam a mente em suas próprias emanações de desequilíbrio, gerando uma multidão de loucos cuja insanidade repercute no corpo espiritual e atinge o corpo físico, e é ligado molécula a molécula. Uma multidão de doentes que na verdade tornam-se incapazes de enxergar e perceber os caminhos de luz, aprendizado e felicidade. Uma multidão de ignorantes que destroem a oportunidade que lhes foi concedida para se aperfeiçoarem e evoluírem a vida corpórea.
Voltamos ao texto. Notando a minha admiração, interrogou: acreditaria porventura que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos num planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar, lavando o rosto no suor do mundo, desatando algemas de ódio e substituindo por laços sagrados de amor. Não seria justo impor a outra a tarefa de mondar o corpo que semeámos de espinhos com as próprias mãos? Abanando a cabeça, acrescentava: caso dos muitos chamados, meu caro, o Senhor não esquece homem algum, todavia, raríssimos homens o recordam. Aqui eu vou colocar a questão e vou tentar responder: existem milagres? O milagre diz respeito a um fato ou um acontecimento que nos provoca surpresa, admiração, até certa dose de incredulidade, por tratar-se de algo inusitado ou extraordinário e incomum. Também por influência das certas concepções religiosas, o milagre representa a indicação de uma participação divina na vida das pessoas, nos fenómenos da natureza, caracterizado por uma alteração súbita e fora do comum das leis da natureza, na qual Deus manifesta seu poder, o que dá grande relevância aos milagres. É justamente essa origem sobrenatural e a impossibilidade, não a possibilidade, claro, de serem explicados. No entanto, com o avanço da ciência, nas leis naturais que regem o mundo material, com as revelações dos espíritos sobre as leis que regem o mundo espiritual, os milagres perderam o sentido que lhes eram atribuídos. Depois vejamos aqui no Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 231: os séculos de ignorância foram fartos de milagres, porque se considerava sobrenatural tudo aquilo que não tinha uma causa conhecida. À proporção de que a ciência revelou novas leis, o círculo do maravilhoso se foi restringindo. Mas, como a ciência ainda não explorara todo o vasto campo, todo o vasto campo da natureza, larga parte dele ficou reservada para o maravilhoso. Expulso do domínio da materialidade pela ciência, o maravilhoso se cercou do domínio da espiritualidade, onde encontrou seu último refúgio, mostrando que o elemento espiritual é uma das forças vivas da natureza, força que incessantemente atua em concorrência com a força material. O espiritismo faz com que voltem à pauta dos efeitos naturais, os que dele haviam saído, porque, como os outros, esses efeitos, não são feitos, são efeitos, também se acham sujeitos a leis. Se for expulso da espiritualidade, o maravilhoso não terá razão de ser, e só então se poderá dizer que passou o tempo dos milagres. Pois basta, aqui outra questão que coloco, basta o trabalho no bem, numa plano espiritual, para se purificar dos erros terrenos cometidos. Pois vejamos, na vida espiritual o espírito poderá melhorar-se, adquirir novos aprendizados e conhecimentos sobre si mesmo, repensar os seus bens materiais e realizar um bem com assistência superior. No entanto, é na vida física que considerará efetivar o seu progresso, praticando tudo aquilo que aprendeu, em experiências que deem a possibilidade de reparar os seus débitos e corrigir as suas imperfeições diante dos desafios inerentes à matéria. São as provas e dificuldades que atrairá para si pela necessidade de reeducar-se para evoluir. Na pergunta 230 do Livro dos Espíritos, o espírito progredido na erraticidade, respondem os espíritos superiores, pode melhorar-se muito, sempre de acordo com a sua vontade e o seu desejo, mas é na existência corpórea que põe em prática as ideias que adquiriu. Na erraticidade,
o espírito percebe que o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar fora do seu agrado. Para ele, isso representa uma punição. Também um apontamento da Gênesis, Allan Kardec, no capítulo 9, no capítulo 11, item 25. No intervalo das suas reencarnações, o espírito progride igualmente no sentido em que se aplica ao seu adiantamento os conhecimentos e a experiência que alcançou no decorrer da vida corporal. Examina o que fez enquanto habitou na Terra, passa em revista o que aprendeu, reconhece as suas faltas, traça planos e toma resoluções pelas quais conta guiar-se em nova existência com a ideia de melhor se conduzir. Desse jeito, cada existência encarnatória representa um passo para a frente no caminho do progresso, uma espécie de escola de aplicação. Voltemos ao texto. Acabrunhado com a lembrança dos próprios erros, diante de tão grande noção de responsabilidade individual, ajetei. Como fui perverso! Contudo, antes de me alongasse outras exclamações, o visitador colocou a destra carinhosa em meus lábios e murmurou: cale-se, meditemos o trabalho a fazer. No arrependimento verdadeiro é preciso saber falar, para construir de novo. Em seguida aplicou-me passos magnéticos, atenciosamente. Fazendo os curativos na zona intestinal, esclareceu: não observa o tratamento especializado na zona cancerosa? Pois note bem. Toda a medicina honesta é serviço de amor, atividade de socorro justo. Mas o trabalho de cura é pelicular a cada espírito. Meu irmão será tratado carinhosamente, sentir-se-á forte como nos tempos mais belos da sua juventude terrena. Trabalhará muito e, creio, será um dos melhores colaboradores em nosso lar. Entretanto, a causa dos seus males persistirá em si mesmo, até que se desfaça dos germes da preservação da saúde divina, que agregou ao seu corpo sutil pelo descuido moral e pelo desejo de gozar mais do que os outros. A carne terrestre onde abusamos é também o campo bendito onde conseguimos realizar frutuosos labores de cura radical, quando permanecemos atentos ao dever justo. Meditei os conceitos, ponderei a bondade divina e na exaltação da sensibilidade chorei copiosamente. Lisias, contudo, terminou o tratamento do dia com serenidade e falou: quando as lágrimas não se originam da revolta, sempre constitui remédio por a dor. Chore, meu amigo, desabafa o coração e abençoemos aquelas beneméritas organizações microscópicas que são as células da carne na Terra, tão humildes e tão preciosas, tão testadas e tão sublimes pelo espírito de serviço. Sem elas que nos oferecem tempo à retificação, quantos milénios gastaríamos em ignorância? Assim falando, afagou-me carinhosamente a fronte abatida e despediu-se com um ósculo de amor. Agora coloca a questão: porque no arrependimento verdadeiro é preciso falar para construir de novo? Pois, vejamos, se ficar-se lamentando e se penalizando com os seus erros cometidos, não mudará a condição do devedor, só o tornará mais fraco. É preciso que pense nas suas próprias atitudes, identificar as suas imperfeições, fortalecer e buscar a reparação necessária, se propondo um novo recomeço. No livro dos Espíritos, Allan Kardec, na pergunta 991, qual a consequência do arrependimento na vida espiritual? A resposta é a seguinte: o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as suas imperfeições que o impedem de ser feliz e por isso anseia por uma nova existência em que poderá reparar suas faltas. Também, na Revista Espírita de setembro de 1865, do tema Magnetização Espiritual, está mencionado: o espírito no mundo espiritual toma conhecimento de um lado
por um lado, de todas as suas experiências passadas. Por outro, vê o futuro prometido e avalia o que falta para atingir. Como um viajante chega ao alto da montanha, vê o caminho já percorrido e o que falta percorrer para atingir o seu objetivo. Então, de que maneira o passe magnético pode atuar no tratamento do corpo espiritual? Pois vejamos, o passe magnético, no passe magnético, melhor dizendo, ocorre a transmissão fluídica entre o corpo espiritual do emissor e o corpo espiritual do receptor. No caso dos encarnados em que o recebem, as mudanças perispirituais se refletem no corpo físico, através dos centros de força. Quando a transfusão fluídica é realizada por um encarnado, também há uma doação de fluido vital, força motriz dos corpos orgânicos, comum a todos os seres, a magnetização animal. Também na revista espírita, o espírito não age de outro modo. A sua ação fluídica se transmite de perispírito a perispírito e desse ao corpo material. Estas são informações muito importantes da qual eu quis mencionar e vou colocar aqui. Outra questão no Consolador de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. O remédio eficaz está na ação do próprio espírito enfermiço, ou seja, que está enfermo. Para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais, mas no plano espiritual, todavia, a saúde é a perfeita harmonia da alma, para a obtenção da qual muitas vezes há necessidade de contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Também na Gênesis, Allan Kardec, no capítulo 14, item 31, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã para uma molécula sã. O poder curativo estará, pois, na razão direta da pureza da substância transmitida, mas depende também da energia, da vontade que quanto maior for, tanto mais abundante a emissão fluídica provocará e tanto maior força de penetração dará ao fluido, dependendo assim das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou seja espírito. E assim terminamos mais um estudo do livro do Nosso Lar, no capítulo 5. Espero que tenha tido o discernimento necessário para vos fazer entender este capítulo 5 do texto do livro Nosso Lar, do Espírito André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Agradeço já aos espíritos que estiveram junto de mim para estes esclarecimentos e espero-vos no capítulo 6 dentro de um par de dias. Muito obrigado, até breve. Chorar pela semente que morreu sem florescer.